Convidamos a todos os participantes do 5º encontro preparatório para virem até o auditório para darmos início às atividades agora à tarde com a sessão 4, Ciência, Desenvolvimento e Inclusão. Senhoras e senhores, boa tarde. Nesta oportunidade, vamos reiniciar as atividades do 5º encontro preparatório para o Fórum Mundial de Ciência 2013, com a sessão 4, Ciência, Desenvolvimento e Inclusão. Convidamos como moderadora a senhora Lúcia Carvalho Pinto de Mello, da Fundage, e como relatores, a senhora Maria Bernadette Cordeiro de Souza e o senhor José Antônio Bertotti Júnior, do SECTEC Pernambuco. A conferência temática será proferida pelo senhor Paulo Fernando de Moura Bezerra Cavalcante Filho, da UFPB, e o tema Economia Política para o Desenvolvimento. Paulo Fernando, por favor. De Moura Bezerra Cavalcante, o palestrante, vai abordar o tema Ciência, Desenvolvimento e Inclusão. Bom, boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve nesse início de fala da sessão, pedindo desculpas porque eu cheguei aqui e fui informada que tinha se passado para as 3 horas. E eu fiquei conversando outros assuntos e não vi que hora tinha se passado, então desculpas pelo atraso. Bom, essa sessão diz respeito à ciência, desenvolvimento e inclusão e, evidentemente, ela tem uma conotação um pouco distinta, mas, ao mesmo tempo, complementar a todas as outras sessões que nos antecederam. Que ela foca numa questão importantíssima para o Brasil, importante para a nossa região, importante como sinalizadora de um mundo em transformação, que é o desafio de ser uma estratégia de desenvolvimento sustentável, não apenas sustentável do ponto de vista ambiental, mas de sustentabilidade mais ampla, que ela garanta as condições de qualidade de vida para as gerações que virão. O desafio da inclusão é um desafio muito típico do Brasil, mas também é de vários outros países, vários outros espaços territoriais. E eu acho que o Brasil tem hoje grandes exemplos a serem perseguidos. Hoje nós somos um verdadeiro laboratório de inclusão e a dimensão da ciência, tecnologia e inovação é absolutamente definidora de para onde essa inclusão poderá caminhar. Os temas que foram tratados aqui, oceano, desenvolvimento, clima e todas essas relações que estão associadas, elas têm certamente um impacto bastante grande no desenvolvimento, nas condições que o desenvolvimento possa se dar e na forma com que as pessoas poderão se beneficiar desse desenvolvimento. Essa sessão, então, é uma sessão bastante ampla, que compõe de uma conferência, primeira conferência temática, Economia Política para o Desenvolvimento, do professor Fernando Moura de Bezerra Cavalcante Filho, da Universidade Federal da Paraíba, é um especialista em economia política e tem uma larga experiência no tratamento das questões do desenvolvimento. E nós vamos também aqui tratar das dimensões as mais diversas associadas com essa temática, que vão desde a questão da educação para a ciência, difusão do conhecimento, interesse social, aquecimento e adaptação a este processo de mudanças climáticas que tem impacto no desenvolvimento, inclusão social, a responsabilidade ética, porque nas discussões de sustentabilidade, nas discussões de clima, existe um componente ético muito forte que nem sempre é explicitado nas discussões, quando se trata da questão da intervenção nos espaços sobre os quais o homem não tem domínio completo do conhecimento. E, finalmente, nós vamos ter um conjunto de propostas para os relatores dessa sessão. Então, sem muitas delongas, eu vou passar a palavra ao professor Paulo Fernando, evidentemente que vai falar com propriedade
do contexto em que a ciência, tecnologia, desenvolvimento e inclusão se dá no âmbito deste debate desses 2 dias que tem a ver com mar, oceanos, mudanças climáticas e desenvolvimento. Então, por gentileza, Paulo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite da organização para me juntar a vocês nesse debate. E, entre alguns motivos, acho que o motivo dessa mesa, desse tema da economia política do desenvolvimento, como a Lúcia já comentou, tem a ver um pouco, eu posso ilustrar um pouco com alguns modelinhos que os economistas gostam de brincar e que é comum a outras ciências também na área social, que tratam da questão da informação. Porque o que eu vou dizer aqui, vocês sabem, né? Mas como é possível demonstrar em alguns modelos mais formais, se você reúne um conjunto de pessoas que têm a mesma informação, mas elas não sabem que os outros possuem essa mesma informação, elas se comportam de determinada forma. Se você adiciona a informação adicional, que todos sabem, que todos têm aquela informação, elas já mudam o comportamento. E se você adiciona mais uma questão, é que alguém diz publicamente o que todos sabem e diz que todos sabem, o comportamento dos indivíduos já muda novamente. Então, o que eu vou dizer aqui, todos vocês sabem, e provavelmente todos vocês sabem que todos vocês sabem. Então, eu vou ser apenas aquela pessoa que vai dizer que a ciência está em cima do telhado, né? Uma motivação para isso é justamente provocar essa interação e esse debate, essa reflexão sobre o tema, tirar o assunto, digamos assim, da gaveta e colocá-lo no centro do debate, ou pelo menos assim, no centro do debate, colocar também no debate sobre o papel da ciência para a inclusão global. Eu vou aqui contar com 2 apoios importantes na apresentação. Um é o das Forças Armadas, e não é desprezível, porque o único slide meu que está em inglês é o do título. Eu vou usar a língua pátria nos demais slides. Tenho certeza que tem um apoio aqui do comandante que se apresentou anteriormente. O segundo apoio é do meu professor, Adriano Dias, que me indicará aqui certamente se eu estiver cometendo algum equívoco e me corrigirá. Pois bem, então nossa temática é economia política para o desenvolvimento. E vou começar com uma citação, eu gosto muito de citações, um pensador fundamental para entender o papel da ciência na geração de desenvolvimento e as perspectivas de um país como o Brasil na posição que ele possui. É inevitável você citar Celso Furtado. Então eu gosto muito dessa citação dele, que é um pouco o que conduzirá a minha apresentação, e como diz a frase, o fio condutor é a perplexidade, porque o mesmo problema se manifesta de diversas formas. Para onde a gente se volta para debater a questão, nós encontramos sempre os mesmos obstáculos, né? Sempre as mesmas adversidades e os desafios. Eles mudam um pouco de forma, mas o conteúdo é sempre o mesmo, né? E o que eu vou tentar chamar a atenção aqui é um pouco de qual é possivelmente esse conteúdo. E aí eu vou pedir a vocês, inicialmente, inclusive, que esqueçam, né, os culpados usuais, né, os suspeitos de sempre. Os problemas que a gente identificar na relação entre ciência e desenvolvimento, eu peço que a gente esqueça um pouco a corrupção, esqueça um pouco o problema de ineficiência, porque nem é a corrupção nem a ineficiência que causa problemas nessa relação. Mesmo que todos fôssemos honestos e corretos e todos fôssemos eficientes, nós teríamos problemas nessa relação de ciência como geradora de desenvolvimento global. Então, não é que não haja esse problema, mas eles são problemas menores perto das questões fundamentais. Então, primeira tarefa, né, sem dizer o que já se sabe, né? O que eu gosto de chamar de análise do discurso da temática aqui do Fórum Mundial de Ciência, né? Então, é ciência para o desenvolvimento global. Então, a primeira coisa é que a ciência está colocada aqui instrumentalmente, né? Ciência para alguma coisa. Não está sendo discutida a ciência, né? O que é ciência, os limites da ciência, formas diferentes de ciência, mas a ciência como pressuposto já para gerar determinado resultado. Mas ela também é desenvolvida enquanto instrumento. E a gente tem que discutir a temática aqui, como é que a ciência pode ser desenvolvida, formatada, né, estimulada para determinadas finalidades.
A questão é quem escolhe as finalidades, quem desenvolve um instrumento ciência e como utilizará esse instrumento. É isso que está por trás de tudo que a gente está discutindo nesse fórum e todos os outros fóruns, certamente, e que vocês, nas suas reflexões, em cada uma das suas áreas, preocupam-se com isso de alguma forma, embora o foco de cada um e a ciência nos leva à especialização e pensar no nosso problema mais imediato da nossa pesquisa científica. Então, eu vou tentar navegar um pouco por essas temáticas, né? No início, de forma muito abstrata, eu vou tentar afunilar no final da apresentação com alguma ilustração e algumas exemplificações que vão trazer o tema mais para o concreto. Então, em segundo lugar, a questão do desenvolvimento. Desenvolvimento global. Então, o desenvolvimento virou algo consensual, né? Aparentemente, se não unânime, mas consensual, de que algum desenvolvimento deve existir. E o global aí é um qualificativo para esse tipo de desenvolvimento que se tornou consensual. Mas também é um qualificativo para a ciência. Não é qualquer ciência, é uma ciência capaz de gerar desenvolvimento global. Então, a gente teria que saber que tipo de desenvolvimento, o que é que a gente entende por global no desenvolvimento que a gente está defendendo, né? E que tipo de ciência, ou mais de um tipo, se existir de ciência, é possível para isso. Em que escala e em que escopo essa ciência pode atuar para promover algum tipo de desenvolvimento em alguma escala global. Pois bem, essa associação direta é mediada, na realidade, por algumas dimensões, né? A dimensão econômica, política e territorial, que inclusive já foram tratadas por alguns palestrantes antes da minha apresentação, de forma mais rápida, de forma menos central nas suas temáticas, porque não era o tema, mas todos, de alguma forma, passaram por essas questões, né? E o que a gente tem que considerar aqui é quais são essas múltiplas formas e direções de causalidade entre ciência e desenvolvimento. E aí eu chamo a atenção embaixo de que, para cada modelo de desenvolvimento, há um formato para o sistema de ciência e tecnologia e de inovação também, que viabiliza o modelo de desenvolvimento escolhido. Então, não é uma ciência para qualquer coisa, é uma ciência que vai viabilizar determinado modelo de sociedade, que a gente está querendo que seja global. Então, a gente está com uma perspectiva de que existe uma visão do que é desenvolver globalmente. Mas será que existe uma visão única? Será que existe um modelo único para isso? Esse sistema de ciência e tecnologia que a gente quer pensar e de inovação, ele vai, o objetivo, se ele funcionar eficientemente, se ele não houver nenhum tipo de intercorrência, ele vai resultar desse modelo e vai reproduzi-lo, né? Ele vai ser, então, ali uma construção histórica em dado território de uma organização institucional. Aqui nós estamos tentando formular diretrizes para essa futura organização institucional e também das infraestruturas correspondentes. Então, vai gerar a ciência e a tecnologia necessária a este modelo. No final do fórum, de todos esses encontros preparatórios, o que se espera é isso, diretrizes, orientações para como construir este novo modelo de ciência. Agora, quem escolhe essas diretrizes são atores político-econômicos, que hegemonizam determinado modelo de desenvolvimento. Então, inevitavelmente, o modelo de desenvolvimento que vai aflorar e o modelo de ciência que vai aflorar para gerar desenvolvimento global vai ser reflexo disso. Várias pessoas falaram aqui, na discussão do petróleo, do gás, falou-se muito sobre isso, a questão de o interesse da indústria, o que a indústria está fazendo se ela não for regulada, né? Então, há um processo, há forças naturais e endógenas que levam o desenvolvimento da ciência em determinada direção e que pode ser contraposto por outras forças. A gente tem que entender que forças são essas que condicionam o caminho da ciência. Cada um de nós se sente na sua pesquisa como independente no que faz, no que pesquisa, mas alguém determinou que vai ter um fundo de pesquisa para aquela área, né? Então, quem é que determina isso? E aí, sou economista, em economia é muito comum a gente fazer perguntas desse tipo sobre determinadas configurações que se supõem ideais ou desejáveis, né? Os economistas presentes vão reconhecer as perguntas, inclusive. As três perguntas que eu coloco é: observando a trajetória histórica da relação entre ciência e desenvolvimento, a gente encontra fatores que dizem que é possível gerar ciência para o desenvolvimento global? A evidência empírica, a evidência histórica nos leva a essa conclusão. A análise de economia política dos fatores que determinam o desenvolvimento científico e dos modelos de desenvolvimento levam a essa conclusão. Se for possível, mesmo que apenas teoricamente, é provável que empiricamente a gente encontre isso.
É provável que as forças e as condições necessárias para que esta ciência para o desenvolvimento global ocorra, que eles se estruturem e se viabilizem. E, em ocorrendo isso, em ocorrendo uma configuração particular, benéfica e harmoniosa, que gere algum modelo e estruturação de ciência que promova algum tipo de desenvolvimento global, é sustentável, é estável ou vai ser um processo tênue, temporário e que as forças endógenas, outras forças, poderão contestá-lo. Então, questões que se colocam sobre isso há um modelo único ou modelos específicos, a escala e escopo dos modelos ou do desenvolvimento restringe os modelos de ciência possíveis e vice-versa, questões também para serem discutidas. Então, sobre a possibilidade, é possível? Eu acredito que é possível, né? Embora tenho certeza que toda a discussão inicial e minha fala inicial tenha levado pensamentos, ele vai dizer que não é possível, eu acho que é possível. Por que é possível? Porque nós temos um histórico de fantásticas realizações da ciência. A história da humanidade é de fantásticas realizações da ciência. Então a ciência é capaz sim de muita coisa e é capaz inclusive, e deveria ser o foco principal dela, de gerar desenvolvimento global, em algum sentido do que seja desenvolvimento global. Nós temos um volume crescente de recursos que as sociedades dedicam à ciência. Cada vez mais os indicadores mostram que os recursos direcionados à produção científica e à associação dela com a tecnologia são cada vez maiores. A riqueza da humanidade cresce e os recursos para a ciência crescem junto, às vezes em velocidade superior. Como eu disse antes, há algum consenso sobre a necessidade de desenvolvimento e dessa relação entre ciência e desenvolvimento. Então, há forças levando a esta relação. E há interesses poderosos voltados à ideia de sua globalização. E eu não estou falando apenas no sentido de globalização que a gente costumeiramente está falando, mas a ideia de global que está no centro do tema do fórum. Né? A ideia de um desenvolvimento global, há interesses poderosos nessa direção. Algum tipo de globalização. Né? Então, se é possível, por que não aconteceu até agora? Porque a gente se debate com problemas da humanidade que a gente sabe que a ciência já poderia ter resolvido ou que a solução existe no campo científico, mas não é implementada no campo do político, no campo do real. Uma citação aqui, como eu disse, eu gosto muito de citação, né, de um dos maiores cientistas, vocês devem conhecer a frase. A referência da frase é a ideia de que sim, é possível, mas é raro isso acontecer. Né? Como ele cita aqui, são numerosas as cátedras, mas raros os sábios e distintos professores. São numerosas e amplas as salas de conferência, mas pouco numerosa a gente moça que sinceramente aspira à verdade e à justiça. É numerosa a matéria bruta que a natureza oferece, o que raramente produz é matéria delicada. Albert Einstein. Né? Gosto muito do pensamento que ele faz a respeito da nossa sociedade e da nossa ciência. Então, é possível, sim, mas sob quais condições? É um modelo único ou há modelos específicos para essa ciência? Bem, uma pergunta provocativa no ambiente de cientistas é: a ciência evolui? Se a resposta é sim, significa que a ciência de hoje é diferente da de ontem e a de amanhã provavelmente será diferente de hoje. Então, pelo menos no sentido histórico, há diferentes formas de fazer ciência. Se há evolução na ciência, a gente tem que admitir que há diferentes formas de fazer ciência. Isso já retira a possibilidade do modelo ser único no sentido temporal. Então, há modelos diferentes no passado de geração de ciência, modelos hoje, né, e modelos futuros poderão surgir. Também nós temos características territoriais. Eu tenho territórios diferentes, com culturas diferentes, recursos, histórias diferentes, e a evidência empírica nos mostra que a ciência não se constituiu da mesma forma em todos os locais. A ciência é feita de forma diferente em territórios diferentes. Às vezes mais fechada ao conhecimento empírico e comum, às vezes mais aberta, organizada institucionalmente de formas diferentes. Ela tem se consolidado na evolução humana numa tendência à homogeneização porque ocorreu um processo de globalização que aproximou as culturas. E aí quem tiver o seu modelo dominante vai tentar homogeneizar a forma de produzir cultura. Então, se os meios de publicação são comuns à comunidade científica mundial, todo mundo vai terminar fazendo ciência da mesma forma, porque tem que ser publicada nos mesmos meios. Então,
se estiverem corretas essas hipóteses, história e geografia são suficientes para a gente concluir que não é um modelo único. Então, na pergunta sobre ciência para desenvolvimento global, ciência não é uma só. Não tem uma forma única de fazer ciência. Então, há formas diferentes de fazer ciência e talvez algumas dessas formas podem contribuir para o desenvolvimento global e outras formas não. Então, não é apenas uma questão de discutir a ciência pode, qual é a ciência que vai contribuir para o desenvolvimento global, é uma pergunta que tem que ser feita também. Então, como eu disse, certamente não há um modelo único e, dados o que é amplamente reconhecido, né, nossas limitações cognitivas e divergências de interesse, não há um modelo ótimo. Embora haja várias formas diferentes de fazer ciência, nenhuma delas é ótima. Todas são limitadas e imperfeitas, geram resultados parciais e não absolutos. Então, a gente vai ter, inevitavelmente, conflito de visão sobre a ciência, conflito de visão sobre desenvolvimento, conflito de visão sobre o que é global. Então, teremos inevitavelmente um processo conflituoso de aprendizado adaptativo, tentando e errando e aprendendo, e esses resultados são parcialmente irreversíveis, e essas irreversibilidades são importantes na determinação das trajetórias futuras da ciência e do desenvolvimento, porque têm efeitos cumulativos. Então, uma primeira conclusão geral mais abstrata desse raciocínio, se ele estiver certo, dentre o universo de modelos de ciência possíveis, né, nós temos aqueles em que é possível o desenvolvimento global, não em todos, mas há aqueles em que é possível. Entre os modelos que